assim, olha, você é um proscrito, é um condenado, um condenando o outro. Tem um outro também, que é o outro ramo da seita, que é o tal do Rafael Diogo Moreira. O Rafael Diogo Moreira, por exemplo, ele me acusou de ser maçom, de ser judeu e de ser, de ser neocon, de ser qualquer coisa. Por quê? Porque, segundo a lógica dele, se eu sigo a igreja visível, a igreja instituída, e, portanto, dentro da cabeça dele, se essa igreja instituída foi necessariamente uma igreja impostora, né, estabelecida pela maçonaria, pelos judeus, eu não sei até que ponto, eu não sei o que os judeus têm a ver com isso, porque, por exemplo, as posições do Vaticano com relação aos judeus, tudo bem, existe uma abertura de uma aproximação e, claro, de amenizar certos aspectos que, infelizmente, houve. É isso que nós temos que entender. Quando a igreja toma certas posturas no Concílio Vaticano II, claro, a gente pode até ter certas reservas a certos posicionamentos, enfim, a uma certa linguagem que foi colocada no concílio, mas as pessoas não se dão conta de que o Concílio Vaticano II, ele é filho de 2 guerras mundiais, ele é filho de uma situação de genocídio, de intolerância, de todos os tipos de fanatismos possíveis criados pelos totalitarismos, e que muitos católicos aderiram, lamentavelmente. Então, por exemplo, a questão mesmo dos próprios judeus. A mudança da postura dos judeus, tudo bem, existem alguns pontos que eu acho temerários, tá? Sobre a questão se os judeus devem ou não se converter, enfim, tá? Sobre a questão do dispensacionismo dos judeus, tá? Isso é uma coisa que dá realmente para questionar, e não é um dogma de fé, é uma orientação. Não é um dogma de fé, perfeito. Pode continuar. Só para concluir. Então, você tem pessoas, padres, bispos, que viram isso, que viram inúmeras situações que realmente abalaram a civilização da Europa, e abalaram o mundo. Então, por exemplo, quando você vê que muitos desses sede vacantes aí, se eles vivessem na época, sei lá, dos anos 30 e 40, vestiriam tranquilamente uma farda da SS, tá? Porque, na verdade, o que aconteceu? A postura da igreja com os judeus se tornou mais amena justamente por causa dessas questões extremamente negativas de certos grupos católicos que se tornaram visceralmente antijudaicos, né? E antijudaicos de uma forma antissemita virulenta. E, claro, não vamos amenizar isso. E veja que a postura da igreja, leia-se Vaticano, com relação aos judeus, foi uma postura de proteger os judeus dos movimentos fascistas. O Pio XII, que foi caluniado, assim, uma coisa horrorosa, né, que fizeram com o Pio XII, né? Pio XII salvou centenas de milhares de judeus de toda a Europa, distribuiu passaportes. Ângelo Roncalli, que é o nosso Papa João XXIII, ele era anúncio, se não me engano, na Turquia, ele tentou salvar cerca de 50 mil judeus húngaros, tá? Ele tentou fazer isso. Então, veja, você tem todo um arcabouço aí de um colapso de uma ordem social, que é, no caso, por exemplo, a igreja, ela teve um posicionamento monárquico, legitimista. Claro que ela mudou a partir de Leão XIII. Leão XIII, por exemplo, causou muita polêmica quando ele disse que as repúblicas democráticas liberais, que se tornaram vigentes na França, ou então em Portugal, em Espanha, no caso das monarquias liberais, ele fala, os católicos têm que votar, literalmente, coisa que antigamente não fazia, católico não votava, não voto numa monarquia maçônica, liberal, ou coisa parecida, não, nós temos que participar da política para reverter isso, pelos meios que existem. Então veja que essa questão da dimensão da política da igreja e daquilo que a igreja se encontra e se depara, é claro que isso influenciou em muitos aspectos as decisões políticas e as decisões pastorais da igreja, tá? Entendeu? E só para terminar, né, que eu sei que você quer falar. Não, fantástico. É tranquilo. É assim, então, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele tem que ser analisado por vários aspectos, né? Só que esse pessoal, muitas vezes tradicionalista, e veja que eu não sou necessariamente refratário a tudo que o tradicionalismo coloca, tá? Acho que tem certos pontos de vista que me parecem interessantes. Mas quando se descamba para a loucura, para a falta de fé, porque eu acho que isso, na verdade, é uma crise de fé, e eu acho até que o Papa Francisco, no que diz respeito a certos defeitos que ele tenha, tá? Ele tem muitos, e eu não concordo com a ideia de que ele seja o pior Papa da história, isso é conversa mole. Ele falou uma coisa interessante dos movimentos tradicionalistas, que ele diz que existe
um elemento pelagiano nesses movimentos. Uhum. O que é o elemento pelagiano? Nós vamos salvar a igreja. Sim. Salvar a igreja de quê? Salvar a igreja de quê? Quem é você na fila do pão, né, cara? Pois é, perfeitamente. Ô Conde, eu queria comentar o seguinte, querido. Eu achei muito legal esse posicionamento histórico que você fez do concílio, até para a gente olhar para ele com olhos menos antipáticos. Sim. Porque, de fato, era um tempo... Eu sou da década de 80. Eu nasci numa época... Olha só, né, década de 80, eu lembro. 30 anos, 40 anos depois da guerra, os judeus eram vistos como o povo que mais tinha sido escorraçado na história da humanidade. Né? Deu um pânico. Então, assim, de fato, existia uma preocupação de se limpar assim, a barra, né? Porque, de fato, eles sofreram muito na Segunda Guerra, isso é inegável, não foram o povo que sofreu, mas sofreram, enfim. Sim. Agora, eu tenho para mim, cara, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas é a minha opinião e fica à vontade para discordar, tá? Sim. Eu tenho para mim o seguinte: há problemas no concílio, há confusões, há linguagens dúbias. Sim. Eu fui ler os documentos do concílio, algumas horas eu ficava assim, gente, o que isso quer dizer? Parece que é intencionalmente dúbio, né? E a gente vê hoje a igreja passando por crise mundo afora, porém, e aqui eu chego na minha opinião, o sede-vacantismo é uma posição fácil. É uma posição fácil. É a posição de falar assim, olha, eles estão errados, eu estou certo, tchau. Sendo que a posição difícil é você entender assim, olha, a igreja católica está passando por uma crise, mas eu sou católico e eu vou sofrer com a igreja. Eu vou tentar ser fiel aqui dentro da minha casa, dentro da minha igreja doméstica. Eu já sou miserável aqui dentro de casa. Quem sou eu para querer botar a banca? E você não acha que o sede-vacantismo é uma posição fácil? Por mais que eles se vitimizem, mas no fundo eles estão saindo pela tangente? Na verdade é o seguinte, no universo das seitas, ou no universo dos esqueminhas mentais binários, é muito simples, por exemplo, você ter certa, digamos assim, uma certa ideologia, tá, que simplifique uma realidade complexa. Uhum. Então é bastante reconfortante isso. Sim. Então, por exemplo, é muito fácil você falar assim, o Concílio Vaticano II foi horrível, não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo bem, eu acho que o concílio ele é problemático, ele é um concílio bastante complexo, porque envolve inúmeras questões, não são questões fáceis de serem discutidas, mas eu acho que nós tendemos a uma... Nós não, né? Eu não digo eu nem você, mas essas pessoas, por terem uma deficiência do ponto de vista de uma mentalidade histórica, de uma mentalidade teológica, de uma mentalidade até mesmo filosófica, eles tendem a simplificar certas coisas porque parece mais reconfortante lidar com a crise deste jeito. Uhum. Então, assim, é muito cômodo você dizer assim, o inferno sempre são os outros, e se você está, né, como você falou, na fila do pão, eles são os primeiros e nós somos os últimos, evidentemente. Claro, nós e 1 bilhão de católicos, e não sei quantos bispos, e o próprio Papa Francisco, coitado, todo mundo da Igreja Católica está no inferno, só a seitinha que está no céu. Mas seja o que for, por exemplo, algumas questões do concílio, que eu particularmente realmente tenho certas reservas, eu até posso te contar uma briga que eu tive, uma briga entre aspas, tá? Uma confrontação que eu tive com um apologeta norte-americano, não sei se eu te contei essa história. Você não precisa me contar não, porque eu li as suas respostas ao Dave Armstrong. Eu acho que o Dave Armstrong é uma coisa que eu falei, eu mandei, ele falou, né, que eu li que ele começou a querer me dar carteirada. Uhum. Eu falei para ele assim, meu amigo, é o seguinte, né? Porque o Concílio Vaticano II, não sei o que, ele disse, olha, o Concílio Vaticano II, de fato, serve para a sua sociedade liberal norte-americana. Mas ele não serviria, por exemplo, para a sociedade católica. Por quê? Porque, na prática, o que eu vejo no Concílio Vaticano II é que quando ele adere a certos conceitos,
políticos e de natureza religiosa, no sentido de um diálogo, tudo bem, eu não sou contra você ter uma relação amistosa com pessoas de outras religiões. Claro. Mas eu acho que, na verdade, existe ali uma lenta e gradual renúncia a um projeto de sociedade católica, tá? Um projeto político, religioso de sociedade católica. Você está pregando ali como se você tem que coexistir dentro de uma sociedade laica, de uma sociedade liberal e de uma sociedade pluralista do ponto de vista religioso. Eu acho isso bastante problemático. Se este ensino foi para simplesmente nos depararmos realmente com a sociedade liberal, porque, embora o Concílio Vaticano II fale, né, por exemplo, você tem dignidades humanas, que é, no caso, a liberdade religiosa, que é um dos mais controversos, diga-se passagem, porque eu acho o documento muito infeliz em muitos aspectos, porque não que a gente vá aqui defender, por exemplo, a queima de igrejas evangélicas ou então a perseguição de pastores protestantes. Não é isso. É que a liberdade religiosa como princípio, né, porque tem a liberdade do ponto civil, que a gente pode até falar de uma tolerância religiosa, ou seja, respeitar, digamos assim, a dignidade individual daquelas pessoas, tá? Mas, por exemplo, quando você usa o conceito de liberdade religiosa, que dentro dos documentos anteriores é considerado um erro, e para o Concílio Vaticano II é um direito humano, aqui é um problema de terminologia, tá? Porque, por exemplo, a liberdade religiosa defendida pelo Concílio Vaticano II seria, no caso, uma ausência de coerção do Estado, né, que não obrigaria as pessoas a se converterem e que, na verdade, haveria, digamos, um direito inerente àquele ser humano de não ser violado nos seus direitos. Que é inclusive, um princípio evangélico no sentido de que você não pode forçar alguém a crer, né? Eu acho que é nesse sentido. É até vício de intenção, por exemplo, se uma pessoa é batizada sem ter é lógico, se ela for adulta, se ela for coagida a tal coisa. Sim. Agora o problema é o seguinte, é que a liberdade religiosa como princípio, ela é um erro. Porque, veja, por exemplo, quando nós falamos da liberdade como princípio, a liberdade religiosa como princípio, é porque ela parte de uma pressuposição de que a liberdade é um fim em si mesmo e que, na verdade, essa liberdade pressupõe que a religiosidade tem que satisfazer o próprio indivíduo. E, na verdade, se nós falarmos de uma verdadeira liberdade religiosa, é a liberdade da verdadeira religião e a liberdade da busca da verdadeira religião e não da falsa religião. Então, esse é o problema. Quer dizer, veja... É o mesmo caso quando se fala de liberdade de consciência. O que é consciência? É quando o homem está plenamente alinhado com o que Deus planejou para ele. Perfeitamente. Você falou uma coisa interessante, por exemplo, quando a liberdade de consciência, isso me lembrou um documento de 1832 chamado Mirare Vos, do Papa Gregório XVI, né, que é uma outra questão sobre a questão da liberdade de consciência. E olha que a igreja ela não aceita a liberdade de consciência liberal. Claro que ela forjou um conceito de liberdade religiosa que é, digamos, intermediário, digamos assim, né? Não é a liberdade religiosa liberal. Tudo bem, a gente pode até aqui... É confuso o texto, tá? É uma coisa bastante... Não é fácil de explicar o texto de dignidades humanas. Mas, por exemplo, voltando ao Mirare Vos, quando o Papa Gregório XVI diz que a liberdade de consciência é um delírio, ele fala literalmente isso. Liberdade de consciência é um delírio. Claro, alguém aqui que vai ouvir diz, não, esses caras estão malucos, eles querem cessear a capacidade de pensar das pessoas. Não é isso. A liberdade de consciência, como os liberais preconizavam no século XIX e como preconizam hoje, é uma liberdade que não tem como elemento a verdade. Não tem como acontecer, porque toda consciência está cativa a alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, a liberdade de consciência, quando nós falamos de uma liberdade de consciência, no sentido liberal, é uma liberdade de consciência que destoa de uma realidade que o condiciona, de alguma forma, que o obriga, de certa forma, né, a se adaptar às coisas existentes e que são estabelecidas por Deus. Então, por exemplo, quando o Papa diz que a liberdade de consciência é um delírio, você quer ver o elemento mais lunático da liberdade de consciência nesse delírio? É a ideologia de gênero, por exemplo. Sim. O cara não quer ser aceito, por exemplo, eu não quero ser homem, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um cachorro, eu quero ser um gato, ou então eu não quero ser ninguém. Então, veja... o Papa Francisco bate bastante na ideologia de gênero, né? E é interessante que ele é considerado falsamente isso, porque a imprensa explora muito... porque eu penso que o Papa Francisco é o seguinte, o Papa Francisco, ele é um Papa pastoral, né?
O pastoral, um papa pastoral e jesuíta, aí, claro, vamos falar, falou do jesuíta e pronto, já é o demônio na Terra, né? O que é uma coisa absurda, porque eu acho, tudo bem, eu acho que os jesuítas no século XX causaram um estrago tremendo, mas os jesuítas no seu início, nossa, eles fizeram obras magníficas. Mas o jesuíta, assim, o caráter do jesuíta, né, existe até uma anedota, o jesuíta é um ser, acima de tudo, prático. E o Papa Francisco é aquele sujeito que, quando ele vê uma pessoa triste, né, uma pessoa que se sente excluída, diz, vem cá, meu filho, vem cá, deixa isso passar a mão na sua cabeça, sabe? Ele tem um pouco disso, tá? Não vou levar ao mérito das questões políticas que eu acho são mais problemáticas, tá? Que, por exemplo, o Papa Francisco, ele é um homem da teologia del pueblo, né? A gente sabe que é a teologia do povo que não é um ramo da teologia da libertação, mas não é um ramo marxista, tá? Não vou levar o mérito das escolhas políticas dele, que eu acho que eu, como católico, não sou obrigado a aceitar, tá? Mas, do ponto de vista da pastoralidade, quando, por exemplo, nós temos a Amoris Laetitia, né? Eu acho que é o seguinte, ele quer resolver um problema que aparentemente é resolvível, né? Que é o caso dos divorciados e também das chamadas duplas homossexuais, né? E as pessoas não entendem porque ele quer conciliar o conceito da sã doutrina, e nesse ponto ele não renunciou em nada, mas, por outro lado, ele quer mostrar a misericórdia da igreja. Ele quer mostrar a misericórdia da igreja, ou seja, ele não quer que essas pessoas se afastem por se sentirem culpadas, porque realmente, para uma pessoa que é homossexual, ou para um sujeito, uma pessoa que vive em segunda união, é muito difícil para essas pessoas se depararem com aquilo que a igreja prega, por mais que elas saibam que a igreja está certa, porque é complicado, né? Mas e essas pessoas, elas podem estar, isso quem disse foi o próprio Papa Francisco também, elas podem estar numa jornada de santificação. Sim. Não me entendam mal, assim, não estou falando que o sujeito que é homossexual, que está numa prática ativa de homossexualidade ou em segunda união, ele tá vivendo em santidade, não é isso. Mas entender uma jornada de santificação como o ponto 0 é totalmente do demônio e o ponto 100 é totalmente de Deus, totalmente santo, essa pessoa ela pode estar numa jornada e numa caminhada, que aliás todos nós deveríamos estar. Eu espero que eu reconheço que eu não sou semelhante a Cristo plenamente. Eduardo, me diga, quem não é miserável pecador? Exatamente. Quem não é? Porque o gay seria mais miserável do que eu e você. Ele tem pecados diferentes, podem parecer a princípio pecados mais graves a princípio, mas ele é tão miserável quanto eu, do ponto de vista da condição humana. Então, por exemplo, meu pai, que era um homem bastante engenhoso, ele dizia o seguinte, uma coisa assim, uma vez que ele falou para mim assim, eu fiquei até surpreso. Esse Leonardo, todos nós temos um pederasta dentro de nós. Eu fiquei assim, assustado. Aí eu falei assim, não, mas por quê, pai? Ele disse, não, pelo fato de sermos humanos, nós somos propensos a tudo. Então, veja, claro, eu não tenho tendência homossexual, acredito que você também não tem, mas eu digo que a propensão, por exemplo, o fato de nós sermos humanos e sermos pecadores, e embora felizmente, nós não tenhamos desenvolvido essas práticas, tá? Outras pessoas desenvolveram, digamos assim, mas nós somos propensos ao mal. É isso que foi a mensagem do meu pai. A gente desenvolveu outras práticas pecaminosas. Pecaminosas, que não é, claro, não é dar ré no quibe, digamos assim. Eu lembro uma vez, eu estava dando uma palestra, eu falei da minha primeira confissão, né? Eu falei, gente, a minha primeira confissão, eu confessei coisas que eu oro para que minha filha nunca fique sabendo. Se ela ficar sabendo, ela vai perder a admiração por mim. Aí minha filha, ela ouviu essa palestra, ela falou, papai, o que você confessou? Ela falou, não posso te falar, filha. Você tá doido? Segredo. Vai morrer comigo. Mas olha só, agora voltando à questão dos sede vacantes, né? Pra gente não assim fugir do tema. Até porque eu quero passar o vídeo do... Só para finalizar essa questão, Frei, para a gente, né, chegar à discussão do Frei, é o seguinte, o grande pecado do sedivacantismo, no meu entender, é a soberba, é a falta de caridade, porque a soberba, eles se arrogam alguma coisa acima de 1 bilhão de católicos, do Papa e assim sucessivamente.
O segundo ponto é a falta de caridade. O que é a falta de caridade? Quando, por exemplo, vemos o nosso Santo Padre, nós temos que pensar que o Santo Padre, ele não é um comparsa seu. Ele é um pai espiritual, ele é um chefe espiritual. Então, veja, por exemplo, por exemplo, quando eu tive uma fase meio direitosa, né, liberal, direitosa, conservadora, e eu começava a atacar o Papa Francisco, o Papa esquerdista, defender o socialismo, não sei o quê. Eu disse, não, pera lá, você fala isso com seu pai? Quando teu pai faz besteira? Você não fala assim com seu pai. Então, eu falei semana passada aqui no canal, porque a semana passada, eu não sei se foi passado ou retrasado, eu comentei a conversão a desconversão, né, daquele Fernando Casanova. Ah, meu Deus. Outro soberbo. Não, o caso dele foi Papa Francisco. A questão dele foi com o Papa Francisco. Não foi questão dogmática, doutrinária e tal, foi a questão do Papa Francisco não é o modelito que ele quer, pronto, virei protestante de novo. Exato, é isso. A questão dele foi com o Papa Francisco. E eu falei isso. Sim. Eu falei, gente, o Papa é pai. Ele é pastor de 1,5 bilhão de pessoas. E se você vai fazer alguma crítica ao seu pai, como é que você faz? Como é que você fala com o seu pai? Faz escândalo? Não, né? Exato, exatamente. Eu queria ler aqui, inclusive, o Código de Direito Canônico. Eu acho que convém a gente ler o Código de Direito Canônico no cânon 333, e talvez os sede-vacantistas vão dizer que esse código nem vale, porque foi promulgado por São João Paulo II. Porque eles falam do código, acho que de Bento XV, né? Que foi em 1917, né? O código de 1917. Mas eu estou falando para católico. Eu tenho uma máxima aqui no canal que é o seguinte: eu não quero converter protestante. Essa é a máxima do meu apostolado. Eu não quero converter protestante. Eu quero fazer com que católicos compreendam a sua fé, percebam que a verdade, a beleza e a bondade da fé católica e permaneçam católicos. Mesma coisa aqui, gente, em relação aos sede-vacantes. Eu não quero converter sede-vacantes. Se isso acontecer, ótimo. Quando eu digo que eu não quero, é que não é minha missão principal, mas eu quero se formar... Se quiserem ir para o inferno, né? Pois é. Mas eu quero... É consciente. Mas eu quero formar você que é católico. Eu vou ler o cânon 333, o 333 do Código de Direito Canônico. Parágrafo 1º. O Romano Pontífice, em razão do cargo, não só goza de poder em toda a Igreja, mas adquire também a primazia do poder ordinário sobre todas as igrejas particulares e seus agrupamentos, com a qual, ao mesmo tempo, se corrobora e defende o poder próprio, ordinário e imediato. Imediato significa não mediado, gente. Imediato. Que os bispos possuem sobre as igrejas particulares confiadas aos seus cuidados. Esse é o primeiro parágrafo. O pessoal precisa saber uma coisa. O meu arcebispo aqui de Juiz de Fora, meu pastor, Dom Gil, um homem fantástico, ele é arcebispo de Juiz de Fora. Se ele vai para o Rio de Janeiro, o que ele manda lá, Conde? Manda nada. Sim. Se ele vai para São Paulo... Ele tem uma jurisdição própria. Ele tem uma jurisdição, perfeitamente. Se ele vai para São Paulo, se ele vai para o Canadá, o bispo de Roma, ele é autoridade em todas as dioceses do mundo. Sim. Em todas as igrejas particulares do mundo, ele tem jurisdição. Parágrafo 2º. O Romano Pontífice, no desempenho do seu munus de pastor supremo da igreja, está sempre unido em comunhão com outros bispos e mesmo com toda a igreja. Tem, contudo, o direito de, segundo as necessidades da igreja, determinar o modo, quer pessoal, quer colegial, de exercer esse munus. Então, assim, ele está unido com os demais bispos, mas ele determina como que ele vai exercer o papel dele. E esse aqui, o parágrafo 3º, que até alguns canonistas debatem qual que é a extensão disso, né? Contra uma sentença ou decreto do Romano Pontífice, não há apelação nem recurso. Isso daqui é uma coisa...